Jack Miller bocejou enquanto caminhava pelos corredores vazios do observatório Pine Ridge. O turno da noite era sempre tranquilo, mas por isso ele gostava. Depois de 15 anos como segurança aqui, ele conhecia cada canto do prédio. Esta noite foi diferente. Enquanto fazia ronda, Jack notou um leve brilho azul vindo do Laboratório 3, a antiga seção de radioastronomia que não era usada há meses. Isso foi estranho. Todos os equipamentos deveriam estar desligados. Jack abriu a porta lentamente. A sala estava escura, exceto para um monitor antigo piscando com símbolos estranhos. Ele se aproximou, com a caneca de café na mão. Os símbolos mudaram rapidamente, formando padrões que ele não conseguia entender. O que diabos? Ele murmurou, colocando sua caneca na mesa. A tela clareou de repente e palavras em inglês apareceram. Perigo para a Terra. Invasão iminente. Eles notam o NDRSTND o que você é. Jack recuou, com o coração disparado. Isso foi uma pegadinha? A ideia de piada de algum estudante de graduação. Ele pegou o telefone para ligar para seu supervisor quando mais texto apareceu. Eu sou Zora X do Conselho DA Galáctico. Seu mundo DHSBENTRG feito pelo Império VORAX. Eles BLIVOHYLBEAZOETQONQR. Eles são um erro. Jack tirou uma foto com seu telefone. Ele precisava de provas quando mostrasse isso a alguém que pudesse entender. Ele sabia exatamente para quem ligar. A doutora Lisa Campbell estava dormindo quando seu telefone tocou. Ela quase ignorou, até ver que era Jack da segurança. Em 10 anos trabalhando no observatório, ele nunca ligou para ela depois do expediente. É melhor que isso seja bom, Jack, disse ela, com a voz grogue. Dr. Campbell, sinto muito por acordá-lo, mas algo está acontecendo com o antigo equipamento SETI do Laboratório 3. Há uma mensagem afirmando ser do espaço. Lisa riu. O equipamento do Laboratório 3 está offline devido a cortes orçamentários desde fevereiro. Nem está mais conectado. Estou olhando para isso agora, doutor. Está ligado. E há uma mensagem. Eu te enviei uma foto. O telefone de Lisa vibrou com a imagem recebida. Quando ela viu, ela se endireitou na cama. Estarei aí em 20 minutos. Não toque em mais nada. A viagem até o observatório levou Lisa por estradas rurais vazias. As estrelas brilhavam intensamente acima da paisagem rural. Quantas vezes ela olhou para eles, perguntando-se se alguém estava olhando para trás? Agora ela pode ter sua resposta. Quando ela chegou, Jack estava esperando na porta. Ainda está acontecendo. Ele disse enquanto corriam para o Laboratório 3. Novas mensagens a cada poucos minutos. A tela agora estava cheia de informações detalhadas. Mapas estelares, coordenadas e o que pareciam ser designs de navios. A mente científica de Lisa tentou processar o que ela estava vendo. Se isso é uma pegadinha, é a mais elaborada que já vi, ela sussurrou. A tela ficou limpa novamente. Seu IOLDHSBEN classificado D como um mundo de morte. Pela maioria das espécies de Lactaceae e gay, o Vivarax nota BAIEVSCISSFICICIN. Eles enquanto aprendem. Mundo da morte. Jack perguntou. O que isso significa? Lisa balançou a cabeça, seus dedos já digitando comandos para ver se ela poderia se comunicar de volta. Não sei, mas acho que alguém está tentando nos alertar sobre algo. Doutora Campbell. A tela foi exibida, fazendo com que ambos os humanos congelassem. Sim, posso saber quem você é. Seu BOROATCASTSHAVREACHEDEVR. O VORAXFLETAPGOESHSE. Você tem 27 dias terrestres. Vou ver o Andy o que ele pode fazer. Jack olhou para Lisa, com o rosto pálido. Como ele sabe seu nome? Lisa não respondeu. Ela já estava pegando o telefone para ligar para os colegas. Se isso fosse real, e tudo em sua formação científica lhe dissesse que não poderia ser, mas a evidência estava bem diante dela, então eles precisavam se preparar.
Jack, ela disse finalmente, acho que a Terra está prestes a receber visitantes. E eles não vêm em paz. Lá fora, as estrelas continuavam a brilhar pacificamente, sem dar nenhum indício da tempestade que se aproximava. Do outro lado das estrelas, numa enorme estação em forma de anel, o Grande Conselho Galáctico realizou uma reunião de emergência. O camarada gigante Ber zumbia com vozes preocupadas enquanto centenas de diferentes espécies exóticas se reuniam. Alguns flutuavam em bolhas de gás especial. Outros moviam-se sobre muitas pernas. Alguns eram pequenos como ratos, enquanto outros eram tão grandes quanto elefantes. O embaixador Zorak estava na plataforma central. Sua pele azul captou a luz quando ele levantou os 4 braços para ficar quieto. Honrados membros do conselho, disse Zorak, trago notícias preocupantes. O Império Vrax lançou sua frota em direção ao planeta chamado Terra. Telas iluminadas ao redor da sala mostravam imagens da Terra, oceanos azuis, terras verdes e nuvens brancas. Como você pode ver, este é um mundo da morte de classe 5. Zorak continuou. A gravidade é 30% mais forte que o padrão. A atmosfera contém oxigênio corrosivo. A temperatura oscila a quase 100 graus e as espécies nativas se adaptaram a tudo isso. O conselheiro ancião Shel Tornel levantou-se de seu assento. Seus tentáculos cinzentos balançaram em clara agitação. 7 olhos piscavam em ritmos diferentes enquanto ele falava. Eles estão invadindo a Terra. Eles são loucos? Ele perguntou. A voz do ancião ecoou pela câmara. Eles não aprenderam nada com o desastre do sultão? A sala explodiu com vozes preocupadas. Muitos membros começaram a compartilhar histórias. Meu grande ancestral estava na equipe de pesquisa que encontrou a Terra pela primeira vez, disse um pequeno alienígena verde. 3 cientistas morreram apenas por causa das bactérias no ar. Os humanos travam guerras contra si mesmos pela prática, acrescentou o outro. Eles comem plantas que matariam a maioria de nós instantaneamente. Eles chamam de picante e gostam. No outro extremo da câmara, o general Krais dos Vrax abriu o caminho. Os Vrax eram altos, com escamas vermelhas e dentes afiados. Eles pareciam perigosos porque eram. Vocês estão todos fracos e com medo. Krais zombou. Os humanos não têm frota espacial. Suas armas são primitivas. Eles nem sequer unificaram o seu planeta. Vamos esmagá-los em dias. Zorak balançou a cabeça. Os registros são claros. A Terra está listada como extrema cautela por boas razões. Os humanos podem sobreviver a ferimentos que matariam a maioria das espécies. Eles podem levantar muitas vezes o peso do corpo quando estão estressados. Eles nunca param de lutar, mesmo quando derrotados. Contos de fadas para assustar as crianças. Krais dispensou com um aceno. Nossos navios já estão a caminho. Em um ciclo, a Terra fará parte do Império Vrax. À medida que o debate continuava, Zorak escapuliu para uma sala privada. Lá, ele ativou um canal seguro para continuar enviando avisos à Terra. Ele serviu como observador de humanos por muitos anos. Ele assistiu às suas transmissões, estudou sua história e passou a respeitá-los. Os Vrax estão cometendo um erro terrível, disse ele ao seu assistente. Mas o conselho vota muito lentamente. Quando decidirem intervir, será tarde demais para muitos humanos. Ou muitos Vrax, seu assistente, responderam calmamente. De volta à Terra, a doutora Lisa Campbell reuniu uma equipe de cientistas, conselheiros militares e funcionários do governo. Jack Miller sentou-se desconfortavelmente no canto da sala de reuniões. Ele se sentia deslocado entre todas essas pessoas importantes. As mensagens continuaram, explicou Lisa, mostrando os últimos mapas estelares de Zorax. Com base nestas coordenadas, temos 3 semanas antes que a frota Vrax chegue ao nosso sistema solar. Podemos confiar nesta informação? Perguntou o coronel Pat Garcia. Isso pode ser algum tipo de truque. Jack falou, surpreendendo a si mesmo. Por que alguém nos enganaria assim? E como eles ativaram equipamentos que ficaram desligados por meses?
Um agente do governo chamado Alan Wexler parecia cético. Então devemos acreditar que um alienígena está nos alertando sobre outros alienígenas. Só então, todas as espumas da sala emitiram um bico ao mesmo tempo. Em todas as telas havia a mesma mensagem. Olhe para o céu do sul esta noite. Os Vracs enviaram uma nave de reconhecimento à frente da sua frota. Eles estão observando você agora. Lisa e Jack trocaram olhares. A invasão foi real. E o tempo estava se esgotando. O mundo mudou numa manhã de terça-feira. As pessoas tomavam café da manhã, dirigiam para o trabalho ou ainda dormiam diante de todas as telas da Terra. Telefones, computadores, TVs mostraram a mesma imagem. Uma mãe e uma nave enorme, em forma de lâmina curva, pairava no espaço logo depois da Lua. Na Casa Branca, a presidente Susan Grant assistiu com seus conselheiros o início da mensagem alienígena. Povo da Terra, nós somos o Império Vrax. Seu planeta está agora sob nosso controle. Entreguem-nos os seus governos dentro de um dia, ou demonstraremos o nosso poder. Como que para provar seu ponto de vista, a nave Vrax disparou um feixe de luz vermelha. A Estação Espacial Internacional, que abriga 12 astronautas, explodiu em pó. Dê-me opções, disse o presidente Grant, com a voz firme apesar do choque, e descubra se alguém conseguiu evacuar a estação. Frank Delgado, o conselheiro de Segurança Nacional, balançou a cabeça. Sem aviso, sem hora. Todos eles se foram. Em todo o mundo, as pessoas reagiram com medo, raiva e confusão. Em Ohio, Samantha Uray assistiu à transmissão em sua pequena casa. Como ex-fuzileiro naval que serviu em 3 guerras, ela reconhecia uma invasão quando via uma. Isso não é um exercício, pessoal, ela disse aos vizinhos que se reuniram em sua sala. Este é o primeiro contato e é hostil. Um de seus vizinhos, Bill, parecia pálido. O que podemos fazer contra isso? Eles simplesmente explodiram a estação espacial, como se não fosse nada. Samantha já estava retirando suprimentos de sua garagem, rádios, mapas e kits de emergência. Organizamos, nos preparamos e quando chega a hora, lutamos. De volta a Washington, a doutora Lisa Campbell foi trazida junto com cientistas de todo o mundo. Eles estudaram cada movimento das naves Vrax. A tecnologia deles está pelo menos 200 anos à frente da nossa, disse ela ao Conselho de Emergência. Mas as mensagens das Orax incluíam algumas informações básicas sobre seus sistemas. Pode haver pontos fracos que podemos explorar. Podemos atacá-los primeiro? Perguntou o general. Ainda não. Lisa respondeu. Mas Orax alertou que isto é apenas uma demonstração de força. A frota principal ainda está chegando. O presidente Grant levantou-se. Preciso me dirigir à nação. O mundo. A transmissão saiu em todos os canais. A presidente Grant estava de pé atrás de sua mesa. Meus concidadãos da Terra, hoje enfrentamos o maior desafio da história da humanidade. Uma força alienígena entrou no nosso sistema solar com intenções hostis. Eles exigiram a nossa rendição. Eles esperam que desistamos sem lutar. Ela fez uma pausa. Eles estão errados. As palavras do presidente ecoaram em salas de estar, centros de refugiados e bases militares em todo o mundo. Não nos renderemos. Não nos curvaremos às ameaças. A humanidade enfrentou inúmeros desafios ao longo da nossa história e sempre vencemos. Hoje estamos juntos, não como nações separadas, mas como uma família humana. Em Ohio, Samantha assentiu enquanto ouvia. Em todo o mundo, as pessoas perceberam que o seu medo se transformava em determinação. No observatório onde tudo começou, Jack Miller ajudou a montar novos equipamentos. A antiga rede SETI era agora o centro de comunicação da Terra com os Orax. Suas tropas desembarcarão amanhã, disse Jack a Lisa quando ela chegou. Zorax acabou de enviar coordenadas para 12 zonas de pouso. Lisa olhou para o mapa. Eles estão visando as principais cidades. Estratégia de invasão clássica. Mas por quê? Jack perguntou. Zorax continua dizendo que somos perigosos para eles. Que a Terra é um mundo de morte.
Mas veja o que eles fizeram com a estação espacial. A tecnologia não é tudo, disse Lisa. Zorax mencionou algo interessante em sua última mensagem. Os Vracs nunca travaram uma guerra de guerrilha. Eles conquistam através de uma força esmagadora e esperam uma rendição imediata. Jack sorriu severamente. Então eles realmente não conhecem os humanos. Naquela noite, enquanto a nave Vrak se posicionava para os primeiros pousos, milhões de pessoas olharam para as estrelas. Alguns oraram. Alguns choraram. Mas à medida que o amanhecer se aproximava, a humanidade preparou-se para mostrar aos alienígenas exatamente por que a Terra foi classificada como um mundo da morte. As naves Vraks desceram pela atmosfera da Terra como estrelas cadentes. 12 navios enormes, cada um do tamanho de um estádio de futebol, atracaram nas principais cidades do planeta. Em Nova York, Tóquio, Londres, Moscovo, Pequim e outros centros populacionais, os alienígenas fizeram a sua primeira aparição. Comandante Dras liderou as forças em Detroit. Ele havia estudado táticas militares humanas e se sentia confiante em seu plano. As tropas Vraks marcharam para fora do navio em formação perfeita, com suas armaduras brilhando ao sol da manhã. Renda-se agora. Dras anunciou através dos alto-falantes em seu capacete. Seu sistema de tradução converteu suas palavras para o inglês. A resistência é inútil contra nossa tecnologia. Para demonstrar, um soldado Vrak disparou contra um carro vazio. O veículo derreteu em uma poça de metal e plástico. Dras esperava uma rendição imediata. Em vez disso, as ruas permaneceram vazias e silenciosas. Então os primeiros tiros vieram de janelas, telhados e becos. As balas humanas ricochetearam nos escudos, exatamente como Dras esperava. Ele ordenou que suas tropas avançassem. O que ele não esperava eram os trabalhadores da indústria automobilística de Detroit que passaram a noite convertendo equipamentos de fábrica em armas improvisadas. Quando Vrax passou pela Fisher Body Plant 21, os humanos acionaram sua armadilha. Eletroímãs gigantes, normalmente usados para levantar estruturas de carros, são ativados na potência máxima. 6 soldados Vrax foram repentinamente arrancados do chão, sua armadura rica em metal os traindo. O que está acontecendo? Exigiu Dras quando chegaram relatórios de todos os locais de invasão. Em Londres, os túneis subterrâneos do metrô tornaram-se um labirinto que prendeu as patrulhas Vraks. Em Mumbai, programadores locais invadiram de alguma forma os sistemas de comunicação Vraks, enchendo seus canais com sinais confusos. O mais perturbador para Dras foi como os humanos continuaram lutando apesar das pesadas perdas. Para cada 100 humanos mortos, mais pareciam ocupar o seu lugar. Eles se adaptaram rapidamente, aprendendo quais armas funcionavam e quais não funcionavam. Ao anoitecer, Dras enviou uma mensagem urgente à frota Vraks. A resistência humana é mais forte do que o previsto. Solicite reforços. A resposta veio rapidamente, inaceitável. As espécies primitivas já deveriam estar subjugadas. O fracasso não será tolerado. Dras olhou para a cidade em chamas. Suas forças controlavam apenas um raio de 8 quilômetros ao redor de seu navio. Além disso, os humanos estavam se organizando. Ele podia ver suas luzes à distância. Em Washington, o presidente Grant recebeu os primeiros relatórios das zonas de batalha. As baixas são altas. Frank Delgado contou a ela. Mas as nossas forças estão a aguentar-se melhor do que o esperado. O Vrax parecia confuso com nossas táticas. E a população civil? O presidente perguntou. Os planos de evacuação funcionaram na maioria das cidades e civis estão a ajudar de formas inesperadas. Em Detroit, os trabalhadores das fábricas estão construindo armas. Em Tóquio, motoristas de táxi transportam suprimentos para além das linhas alienígenas. No observatório, Lisa Campbell fez uma descoberta. Jack observou enquanto ela estudava a tecnologia do escudo Vrax usando dados dos relatórios Zorax e Battlefield. Seus escudos funcionam em uma frequência específica, explicou ela. Se conseguirmos gerar o padrão de onda oposto, poderemos cancelar os seus escudos. Jack terminou seu pensamento. Lisa assentiu.
Exatamente. E podemos fazer geradores de ondas a partir de alto-falantes normais e amplificadores modificados. Como o que existe em qualquer loja de música, disse Jack com entusiasmo crescente. Liz imediatamente contatou o Pentágono com a descoberta. Em poucas horas, o plano se espalhou pelo mundo através de redes seguras. A humanidade encontrou sua primeira vantagem real. Em Ohio, Samantha Uray organizou sua vizinhança em uma célula de resistência. Quando ela recebeu os planos para quebrar o escudo, ela reuniu sua equipe na sala de música da escola local. Precisamos de todos os alto-falantes e de todos os amplificadores que você puder encontrar. Ela contou a eles. E pessoas que sabem como conectá-los. Um adolescente levantou a mão. Estou na banda da escola. Conheço equipamento de som. Um homem mais velho deu um passo à frente. Eu era engenheiro elétrico antes de me aposentar. Samantha sorriu. Perfeito. Vamos trabalhar. Ao cair da noite do primeiro dia da invasão, os Vraks esperavam comemorar sua vitória. Em vez disso, o comandante das andava nervoso em sua nave enquanto relatos de contra-ataques humanos chegavam de todo o mundo. Algo estava muito errado. Esses humanos não estavam se comportando como nenhuma espécie que o Vrak já conheceu. Questionado. 2 semanas após o início da invasão, os Vraks não avançavam mais. Em Detroit, o comandante das assistiu com crescente preocupação enquanto suas forças recuavam para posições defensivas ao redor de seu navio. Como eles estão fazendo isso? Ele exigiu, olhando os relatórios do campo de batalha. Suas armas eram inúteis contra nossos escudos e agora, de repente, podem nos prejudicar. Seu segundo em comando, o tenente Krax, tocou uma gravação. O som era diferente de tudo que Draz já tinha ouvido antes. Uma estranha mistura de graves profundos e tons agudos que pareciam mudar e mudar. Eles estão usando armas sonoras, explicou Krax. Quando essas ondas atingem nossos escudos exatamente na frequência certa, os escudos falham por 3,7 segundos. Som. Draz não conseguia acreditar. Eles derrotaram nossa tecnologia com barulho. Não apenas ruído, corrigiu Krax. Comprimentos de onda cuidadosamente calculados e eles estão espalhando esse conhecimento globalmente. A cada hora, mais grupos humanos aprendem como fazer isso. No observatório, hoje transformado em centro de pesquisa, Lisa trabalhou dia e noite com cientistas de todo o mundo. Eles estavam progredindo mais rápido do que se pensava ser possível. Desmontamos 3 peças da tecnologia Krax. Ela disse a Jack enquanto eles comiam uma refeição rápida. Seus sistemas de energia, seus escudos e agora uma de suas armas. Jack olhou para o rifle alienígena sobre a mesa. Como funciona? Essa é a parte incrível, disse Lisa, com os olhos brilhantes apesar da exaustão. Não é tão diferente dos nossos lasers, apenas mais avançados. Poderíamos construir algo semelhante com nossa tecnologia. Quanto tempo isso normalmente levaria? Jack perguntou. Talvez com 10 anos de pesquisa, disse Lisa, estaremos fazendo isso em dias. Em todo o país, Samantha Uray liderou seu grupo em seu primeiro grande ataque contra os Vraks. Eles modificaram caminhões com alto-falantes potentes reproduzindo sons perturbadores do escudo. Atrás deles vinham combatentes com armas que iam desde rifles de caça até explosivos caseiros. A patrulha Vraks nunca teve chance. Seus escudos tremeram e falharam quando o grupo de Samantha atacou por 3 lados. Em poucos minutos, os alienígenas recuaram, deixando para trás equipamentos e armas danificados. Colete tudo. Samantha ordenou. Cada peça de sua tecnologia é valiosa. Um membro de sua equipe, um professor universitário de física chamado Andy, já estava examinando um comunicador Vrax quebrado. Acho que posso fazer isso funcionar de novo, disse ele. Talvez até acesse sua rede. No espaço, a frota principal do Vrax recebeu mensagens cada vez mais desesperadas da Terra. O Conselho de Guerra Vrax realizou uma reunião de emergência. O comandante das relata que os humanos estão se adaptando muito rapidamente.
O almirante de frota Vox disse ao conselho que eles estão aprendendo nossa tecnologia, encontrando pontos fracos que não sabíamos que existiam e ensinando-os aos outros mais rápido do que podemos responder. Impossível, disse um membro do conselho. Eles são primitivos. Eles nem sequer viajam mais rápido que a luz. No entanto, eles desativaram os nossos escudos, capturaram as nossas armas e agora estão atacando em vez de defender, rebateu Vox. Perdemos o controle de grandes áreas ao redor dos nossos locais de pouso. De volta à Terra, a presidente Grant reuniu-se com seus conselheiros para planejar a próxima fase. Os Vracs estão mudando para a defesa, explicou Frank Delgado. Eles estão se reagrupando em torno de suas naves. Então é hora de um contra-ataque coordenado, decidiu o presidente. Quando poderemos implantar as novas armas? A equipe do Dr. Campbell modificou nossos sistemas de mísseis para penetrar em seus cascos. Frank disse que eles estarão prontos em 3 dias. Enquanto isso, na Câmara do Conselho Galáctico, o embaixador Zorax apresentou novas informações sobre o conflito na Terra. Os humanos não apenas impediram o avanço dos Vracs, mas também começaram a empurrá-los para trás. Zorax disse ao Conselho de Dublês. Eles adaptaram a tecnologia Vrax e a aprimoraram de maneiras que o Vrax nunca considerou. Os tentáculos do ancião Shell Tornel agitaram-se em agitação. Como previsto, os Vrax ignoraram os nossos avisos sobre os humanos. Tem mais, continuou Zorax. Os humanos estão agora trabalhando em maneiras de atacar a frota Vrax em órbita. Se isso continuar, o Vrax pode enfrentar-se derrota completa. A Câmara do Conselho encheu-se de murmúrios de descrença e preocupação. Nenhuma espécie jamais derrotou os Vracs tão rapidamente, ou de todo. Talvez, sugeriu Zorax cuidadosamente, seja a hora de o Conselho considerar uma intervenção. Não para ajudar os humanos, mas para evitar a destruição completa dos Vracs. 3 meses após a invasão, a Terra parecia muito diferente. Os humanos passaram da defesa para o ataque. O céu matinal sobre Detroit brilhava em laranja quando a Operação Thunderclap começou. Planícies modificadas com tecnologia Vrax atravessavam as nuvens, lançando novas armas na fortaleza alienígena. O comandante das assistiu horrorizado enquanto as forças humanas violavam suas defesas externas. Suas tropas restantes recuaram para mais perto do navio. O Vrax já havia perdido metade da sua força de desembarque. Pior, eles perderam a maior parte de seus equipamentos avançados para os humanos, que levaram tudo o que puderam encontrar. Precisamos lançar. Draz disse aos seus oficiais que devemos voltar à frota. Os motores estão danificados, respondeu o tenente Krex. Os humanos os atacaram especificamente. Eles sabiam exatamente onde nos atingir. Do lado de fora, Samantha Urai liderou uma equipe de caças em direção à nave Vrax. Eles usavam armaduras feitas de materiais Vrax modificados. Eles carregavam armas que combinavam tecnologia humana e alienígena. Os disruptores sonoros montados em seus caminhões eram agora menores, mais focados e mais potentes. Continue andando. Samantha ordenou enquanto avançavam. Os reforços deles não poderão aterrar se controlarmos esta área. Andy, o professor de física, monitorou um tablet que mostrava as comunicações do Vrax. Eles estão em pânico, disse ele com um sorriso sombrio. Eles estão pedindo evacuação de emergência. Ataques semelhantes aconteceram em todos os 12 locais de pouso ao redor do mundo. Em Londres, Paris, Pequim e outras cidades, os humanos coordenaram perfeitamente seus ataques. Anos de luta em suas próprias guerras tornaram os humanos especialistas em combate. Agora eles tinham tecnologia alienígena para ajudá-los. Em órbita, Lisa Campbell e Jack Miller assistiram de uma estação espacial modificada às pressas. Antes da invasão, levaria anos para construir tal estação. Com a tecnologia Vrax, eles conseguiram isso em semanas. O contra-ataque está funcionando, disse Lisa, observando os fluxos de dados. Todos os locais de pouso informam que o Vrax está contido. Jack apontou para outra tela que mostrava a frota principal de Vrax. Eles estão mantendo a posição. Por que eles não estão enviando ajuda? Eles estão com medo.
Lisa disse simplesmente, olhe para a formação deles. Eles estão na defensiva agora. Na nave de comando Vrax, o almirante Vox enfrentou uma decisão difícil. Os relatórios da Terra foram claros. As forças terrestres estavam sendo derrotadas. Os humanos adaptaram a tecnologia Vrax e agora tinham como alvo a própria frota. Devíamos queimar as suas cidades em órbita, sugeriu o ministro da Guerra, Kars. Não, Vox disse com firmeza. Os seus sistemas de defesa incluem agora nossa própria tecnologia. Eles poderiam abater metade dos nossos navios antes de chegarmos perto o suficiente. Então o que fazemos? Perguntou Kars, suas escamas escurecendo de raiva. Retiro. O Império Vrax nunca recuou. O Império Vrax nunca enfrentou humanos antes, respondeu Vox. Na Terra, o presidente Grant recebeu a notícia no centro de comando subterrâneo. Frank Delgado mal conseguia conter a excitação. Senhora Presidente, conseguimos. As forças terrestres Vrax estão contidas em todos os locais de pouso e nosso novo sistema de defesa por satélite está operacional. O presidente Grant olhou para o mapa global que mostrava as forças humanas avançando por toda a parte. Alguma notícia da frota Vrax? Nada ainda, mas os nossos sensores mostram que interromperam todos os lançamentos do vai-vem. Eles estão apenas esperando. Em Detroit, a equipe de Samantha chegou ao navio Vrax. Eles colocaram cargas em pontos-chave, exatamente como haviam sido treinados. O casco do navio, outrora impenetrável, agora vulnerável aos explosivos precisamente calibrados que transportavam. Limpe a área, ordenou Samantha. Detonação em 2 minutos. À medida que sua equipe recuava para posições seguras, o céu subitamente se iluminou com novas naves entrando na atmosfera. Mas estas não eram naves Vrax. Eles eram diferentes. Slayer soprou em vez de vermelho. E agora? Andy perguntou, olhando para cima. Samantha ergueu o binóculo. Não sei, mas estão a aterrar entre nós e o Vrax. Em todo o mundo, os mesmos navios azuis apareceram em todos os locais de batalha. No centro de comando do observatório, uma mensagem familiar apareceu nas telas. Humanos da Terra. Eu sou BSA DOR, ZORAX, do Conselho Galáctico GE. Viemos para negociar a paz. Jack olhou para Lisa. Isso é uma boa ou uma má notícia? Acho que vamos descobrir, ela respondeu. Mas uma coisa é certa. Não são mais os Vrax que mandam. Os navios azuis pousaram com uma graça que os navios Vrax nunca haviam demonstrado. Nenhuma arma foi disparada. Nenhuma ameaça foi feita. As portas se abriram e alienígenas com 4 braços e pele azul saíram para a luz do sol da Terra. O embaixador Zorak estava na frente, com os olhos observando a cena da batalha. Humanos com armaduras improvisadas e armas alienígenas capturadas o encaravam de um lado. Soldados Vrax irritados observavam nervosamente um do outro. Solícito falar com seus líderes. Zorak disse que sua voz foi traduzida perfeitamente para o inglês. Em Washington, o presidente Grant preparou-se para receber os novos visitantes. A Casa Branca foi danificada nos combates, então eles se reuniram no centro de comando subterrâneo. Lisa Campbell e Jack Miller foram trazidos para se juntar a eles, junto com alguns da direita, cujas táticas de batalha se tornaram famosas em todo o mundo. Confiamos neles? Frank Delgado perguntou enquanto esperavam. Zorak nos avisou sobre a invasão. Lisa apontou. Ele tem nos enviado informações o tempo todo. Mas ele nunca veio ajudar até agora. Samantha disse, tirando a sujeira do rosto. Ela veio diretamente do campo de batalha. Quando estamos vencendo? As telas se iluminaram, mostrando os Zoraques e 3 outros alienígenas entrando na sala. Eles curvaram-se profundamente ao presidente Grant. Saudações, líder da Terra, disse Zorak. Representa o Conselho Galáctico, o órgão governante das espécies civilizadas nesta parte da galáxia. Por que você está aqui agora? O presidente Grant perguntou diretamente. Estamos lutando por nossas vidas há 3 meses.
Os forenhas de Zorax se moveram num gesto de arrependimento. O conselho debate lentamente. Alguns queriam ajudar imediatamente. Outros temiam quebrar as nossas regras de não interferência. Foi só quando ficou claro que o Vrax poderia enfrentar a extinção que eles finalmente votaram pela intervenção. Extinção. Jack não pôde deixar de interromper. Não estávamos tentando eliminá-los. Apenas nos defendamos. Zorax virou-se para Jack com o que poderia ter sido um sorriso. Exatamente por isso que admiro os humanos. Qualquer outra espécie com o seu acesso repentino à tecnologia avançada teria destruído completamente os seus inimigos. Você mostrou moderação. O que acontece agora? Perguntou o presidente Grant. Agora, a Terra deve ser formalmente reconhecida como um poder soberano, explicou Zorax. Os Vrax violaram nossas leis atacando você sem provocação. Eles enfrentarão punição. E quanto a nós? Lisa perguntou. O que a Terra ganha com isso? É por isso que estou aqui, disse Zorak, para negociar. Mas primeiro, você deve entender algo importante sobre o seu mundo. O alienígena tocou um dispositivo em seu pulso, projetando um holograma da galáxia. Um pequeno ponto brilhou em azul. Esta é a Terra. O que vocês chamam de planeta normal, nós chamamos de mundo da morte. A gravidade é esmagadora para a maioria das espécies. Sua atmosfera é tóxica. Suas faixas de temperatura matariam a maioria dos cidadãos galácticos. E você, a espécie dominante, evoluiu para sobreviver a tudo isso. Os humanos trocaram olhares. Samantha riu baixinho. Você está dizendo que somos os monstros. Não são monstros, corrigiu Zorax. Sobreviventes. Seres extraordinariamente adaptados. A maioria das espécies precisa de proteção especial para visitar o seu mundo. Os Vrax ignoraram esta classificação, acreditando que sua tecnologia os tornava superiores. Eles aprenderam o contrário, disse Frank com orgulho. Na verdade, Zorax concordou. E agora a galáxia testemunhou a rapidez com que os humanos se adaptam. Com que rapidez você aprende? Quão ferozmente você luta quando ameaçado? Muitas espécies estão preocupadas. O presidente Grant ficou mais ereto. Você está nos ameaçando agora? Não, Zorak disse rapidamente, levantando as 4 mãos. Oferta paz. O Conselho propõe um tratado que reconhece a soberania da Terra e concede proteção aos humanos sob a lei galáctica. Em troca, pedimos apenas que você compartilhe como derrotou a tecnologia Vrax tão rapidamente. Não as armas em si, mas os seus métodos. Você quer entender como pensamos? Lisa percebeu. Sim, admitiu Zorax. Nenhuma espécie jamais fez engenharia reversa da tecnologia Vrax em meses. Normalmente leva décadas. A presidente Grant olhou para seus conselheiros. Depois, de volta a Zorax. Antes de discutirmos qualquer tratado, queremos aprender sobre este Conselho Galáctico. Quem está nisso? Quais são as suas leis? E o mais importante, quem mais poderia decidir que a Terra parece um alvo fácil? A expressão de Zorax mudou para o que poderia ser respeito. Perguntas sábias, senhora presidente. Deixe-me explicar tudo. 1 ano após a invasão, uma nave especial deixou a atmosfera da Terra. Ao contrário das muitas naves que agora patrulham a órbita da Terra, esta transportou humanos para as estrelas. O presidente Grant liderou a primeira delegação oficial da Terra ao Conselho Galáctico. Com ela viajaram a doutora Lisa Campbell, Jack Miller e Samantha Urai, heróis do que as pessoas hoje chamam de Guerra de 3 meses. Nunca pensei que deixaria a Terra. Jack disse, olhando para o planeta azul ficando menor atrás deles. Nenhum de nós fez isso, respondeu Lisa. Pelo menos não desta forma. Passamos de, digamos, sinais de ETI para diplomatas interestelares em 1 ano. A nave deles, construída com tecnologia humana e alienígena, movia-se mais rápido do que qualquer nave humana anterior. No entanto, Zorax, que viajou com eles, explicou que se moviam lentamente pelos padrões galácticos.
Seu primeiro mais rápido do que navios, disse ele com orgulho, como se fosse um professor observando os alunos se formarem. A maioria das espécies leva séculos para desenvolver esta tecnologia após o primeiro contato. A maioria das espécies não é invadida no primeiro contato. Samantha apontou, Zorax assentiu. É verdade que o Vrax lhe fez um favor terrível. O ataque deles uniu o seu mundo e deu-lhe acesso à tecnologia séculos à frente da sua curva de desenvolvimento. 3 dias depois, chegaram à enorme estação em forma de anel onde o Conselho Galáctico se reunia. Centenas de diferentes espécies exóticas passaram por seus corredores. Alguns flutuavam em bolhas. Outros rastejaram sobre muitas pernas. Alguns eram minúsculos, enquanto outros se elevavam acima dos humanos. Estão todos olhando para nós, sussurrou Jack. Somos os primeiros humanos que a maioria deles já viu, explicou Lisa. E depois do que aconteceu com o Vrax, temos uma boa reputação. A Câmara do Conselho ficou em silêncio quando os humanos entraram. O ancião Ezeltor, com seus tentáculos cinzentos agora adornados com anéis dourados, levantou-se para cumprimentá-los. Representantes da Terra, o ancião falou, sua voz traduzida para que todos pudessem ouvir. Você está diante de nós como o mais novo poder reconhecido na galáxia. A sua defesa contra agressões não provocadas impressionou até os membros mais antigos deste conselho. O presidente Grant deu um passo à frente. Viemos em paz, buscando amizade e conhecimento. A Terra deseja juntar-se à comunidade galáctica como um parceiro igual. Os 7 olhos do ancião piscaram em sequência. Igual você já é. Talvez mais do que igual em alguns aspectos. Ele apontou para um lado da câmara onde um pequeno grupo de Vrax estava sentado, sua postura outrora orgulhosa agora humilde. Seu império foi reduzido em tamanho e poder como punição por violar a lei do Conselho. Por causa do que aconteceu, o Elder Ezeltor continuou. Adicionamos novas disposições às nossas leis. A agressão não provocada contra espécies do mundo da morte é agora proibida em qualquer circunstância. A Câmara se encheu de murmúrios de concordância. Os humanos se entreolharam, percebendo que a galáxia agora os via como algo a ser respeitado e temido. Não escolhemos nascer num mundo de morte, disse o presidente Grant com firmeza. Nem escolhemos ser mais fortes, mais adaptáveis ou mais agressivos que outras espécies. Mas nós escolhemos como usar essas características. A Terra escolhe a paz sempre que possível. Suas palavras acalmaram a Câmara. Muitos membros do Conselho pareciam aliviados. Após a reunião formal, Zorak levou os humanos para um quarto privado com vista para as estrelas. Vocês mudaram tudo, ele disse a eles. O equilíbrio de poder, as regras de engajamento, até mesmo a forma como as espécies se veem umas às outras. Jack olhou para as estrelas desconhecidas. O que acontece agora? Agora Zorak disse. O verdadeiro trabalho começa. Aprender, negociar, construir relações. A galáxia é vasta, com milhões de mundos para explorar. E quantos deles são como a Terra? Lisa perguntou, quantos outros mundos da morte existem por aí? Poucos, admitiu Zorak, o que torna o seu povo ainda mais notável. A galáxia nunca mais será a mesma agora que os humanos se juntaram a ela. Samantha, sempre prática, fez a pergunta que todos se perguntavam, outros tentarão nos atacar como os Vrax fizeram? Os forenhas de Zorak fizeram um gesto que eles aprenderam que significava certeza. Não, a lição foi aprendida. A galáxia agora sabe o que acontece quando alguém invade a Terra. O que acontece? Jack perguntou. Eles perdem. Zorak disse simplesmente. Por que só alguém verdadeiramente insano invadiria um mundo onde tudo, até o próprio planeta, é mortal para a maioria das formas de vida? Os Vrax aprenderam esta lição da maneira mais difícil. O resto de nós foi sábio o suficiente para aprender observando. À medida que os primeiros embaixadores da Terra olhavam para fora da galáxia que agora lhes estava aberta, sabiam que a humanidade enfrentava um futuro que ninguém poderia ter imaginado há apenas um ano.